Olá, começa agora mais um programa na livraria e o nosso convidado de hoje, professor, historiador, escritor, Antônio Aparecido Primo. E na sequência, mais um quadro com o nosso sommelier Luiz Escolto. Ele vai falar sobre o vinho do velho mundo, do novo mundo, as delícias da nossa adega de vinhos. E na sequência, como sempre, nós vamos falar dos livros. Hoje, Aline Cravo falando dos top da nossa revista Milani Store e os mais vendidos aqui na livraria. E para encerrar, vou comentar sobre um livro do nosso sebo cultural e um vinil. Não saia daí, voltamos em seguida. Estamos conversando com Antônio Aparecido Primo, pesquisador, educador e um estudioso das coisas culturais da nossa cidade. Seja bem-vindo ao nosso programa Na Livraria. Obrigado pelo convite, Milani. Meus cumprimentos aí para os seus telespectadores. Antônio Primo, nós percebemos que você realmente é um pesquisador dedicado às coisas culturais da nossa cidade, mas você também é escritor. Fala um pouquinho dos seus livros. A minha história com o livro começou, a primeira grande produção importante da minha vida foi quando o Ministério da Educação me chamou, junto com um colega que também é da área de ensino de história, que é a minha especialidade, né? Nos chamou para escrever a proposta curricular para ensino de história na educação de jovens e adultos. Isso foi no ano 2001, 2002, final do governo do Fernando Henrique. E, enfim, essa foi um grande início de produção a nível nacional, né? Porque isso é a referência que as escolas de educação de jovens e adultos devem ter como parâmetro para constituir os seus programas de ensino. Bom, aí depois disso eu comecei a ser convidado, enfim, para escrever para outras instituições, né? Valeria a pena aqui destacar para você uma produção mais recente que eu fiz, uma das mais recentes, né? Que foi para a Rede Salesiana de Escolas. Junto com o geógrafo, eu escrevi uma coleção de geografia, uma coleção didática, de 6º ao 9º ano, que são 4 volumes, que eles utilizam, né, nessa rede. A Prefeitura do município de São Paulo me convidou também para escrever livro didático para 5º ano, enfim. E a última produção minha foi a convite da Prefeitura de Carapicuíba. Eu passei lá 2 anos e meio num programa de uma reformulação curricular, discutindo com os professores de educação de jovens e adultos que proposta curricular adequar para o município deles. Enfim, essa foi a última produção escrita que eu fiz agora, foi publicada em 2014. Esses 2 livros, eles são didáticos? O do Ministério da Educação, esse aqui é didático, esse é estudante que usa. Sei. Esse daqui, que é a proposta, esse é o de 6º ano. Inclusive eu começo ele falando sobre Marília. Sobre Marília? Para tematizar o assunto de cidades, como se vive em cidades, eu usei um pouco as minhas memórias. E esse aí é do Ministério. Educação de jovens e adultos. Isso. Esse é o que eu escrevi em 2002 para o Ministério da Educação, que é a proposta curricular. Então, isso aqui é para professor, né?
Parabéns. Para os professores. E essa escolha, como surge essa escolha para você participar desse currículo? A primeira história aqui, esse de 2002 que inaugura isso, aconteceu assim. Eu conhecia duas educadoras que são autoras dos Parâmetros Curriculares Nacionais de História. Elas escreveram isso no final dos anos 90, 1998, que foi publicado. E em 2001 o MEC chamou-as propôs para elas compusessem uma equipe para escrever a mesma coisa, não para as escolas do diurno, mas pensando a especificidade da educação de jovens e adultos. E elas me convidaram por conta da minha experiência em ensinar história para jovens adultos, porque quase 20 anos da minha carreira mais de 20 anos eu trabalhei com educação de jovens e adultos. Então foi muito por conta disso que eu entrei para colaborar, enfim. Aí depois a partir disso as coisas foram acontecendo, esses convites foram surgindo. Atualmente você faz parte da rede SESI. Isso, exatamente. Sou educador, não? Isso, eu fiz toda a minha carreira na capital, Milani. Eu sou de Marília, eu vivi aqui até os 17 anos, né? Aliás, vivi bem perto aqui da sua livraria, né? Esse quarteirão aqui foi o quarteirão da minha infância. Você lembra então do Bosque? Eu lembro do Bosque Municipal. Brincou muito no Bosque? Brinquei muito, enfim, tive o prazer de estar aqui na sua livraria algum tempo atrás, comprando o livro do Gilberto Casadei, né, as memórias que ele escreveu. Anos Dourados. Isso, exatamente. E ler, né, a crônica que ele escreveu sobre o Bosque, rememorou para mim, para minha família, minhas irmãs, né, a Revoada das Andorinhas, enfim. Nós temos vários escritores que focam aí a cidade de Marília e sua cultura, né? E o interessante é que há uma procura constante desses livros. E o destaque maior, na atualidade, foi exatamente o Gilberto Casadei, que você tem aí você referencia sempre o Gilberto Casadei, em razão das coisas que ele colocou nessa sua história. E como ele não mora em Marília, você foi estudar em São Paulo, né? Exato. E ele mora em Piracicaba. Você foi jovem para São Paulo, estudou lá. Você é formado em quê? Eu sou formado em História. História. Eu fiz curso de História na Universidade de São Paulo. São Paulo. Eu comecei, na verdade, fazendo engenharia, Milani. Lá na Universidade de São Paulo. Fazia engenharia civil, mas depois de 1 ano e meio eu percebi que não era o que eu queria fazer da vida, ser engenheiro, seria um péssimo engenheiro. O meu gosto era educação e educação na área de humanas, aí eu resolvi partir para o curso de História, né? Enfim. E esse seu curso de História levou aí também para a paleontologia. Fala um pouco disso que você gosta. Exato. Muito. Então, eu tive, retomando só um pouquinho o que eu estava falando, eu tive durante mais de 30 anos trabalhando na capital. Faz 5 anos que eu voltei para Marília. E na minha volta para Marília, eu fiz um concurso, comecei a dar aula no SESI, e eu tenho uma preocupação e o SESI também tem essa preocupação de vincular a história que nós estamos estudando nos livros, que são gerais, né, para o estado todo, vincular os temas de história com a história local. E eu tenho essa preocupação e procuro sempre fazer essa vinculação. Então, no 6º ano, que são as criancinhas, os jovens, né, de 11, 10, 11 anos, eles amam sempre, minha carreira toda, desde que eu comecei nos anos 80, 70, melhor dizendo, trabalhar, as crianças sempre amaram esse assunto dos dinossauros, eles amam, né? E como o livro do SESI também abria com essas questões, para estudar a evolução, né, das espécies, o homem, enfim, eu falei, imagina, Marília tem um patrimônio paleontológico que é reconhecido internacionalmente, né? É bom que as pessoas saibam disso. Eu tenho ouvido conversa, inclusive, que a Unesco
tem interesse em considerar o nosso patrimônio paleontológico como patrimônio da humanidade, porque o patrimônio não só de Marília, mas toda essa região aqui, como o William Nava, né, que é o nosso grande paleontólogo, ele explica, essa região toda aqui da bacia geológica de Bauru, que eles chamam assim denominada, ela é muito rica em fósseis, né, dessa época aí, dos tempos geológicos. Enfim, aí as crianças amam esse tema. Temos um museu. Eu, com a minha preocupação, uma outra preocupação, né, como ensiná-los a valorizar o patrimônio cultural local. Esse foi um prato cheio, né? Nossa. As coisas todas estavam aqui prontas para eu tentar relacionar e fazer um projeto. Então, na verdade, eu acabei montando um projeto de estudos, né, com esses anos, que já faz... Esse ano foi a 5ª vez que eu vou ao museu, eu preparo as crianças para estudar o tema e ir na visita, e vinculo, então, com essa questão do patrimônio local, né? E a coisa tem crescido muito. Você falando das crianças no museu, nós tivemos uma experiência de um livreto com ilustração, e nós imprimimos 3.000 livretos e doamos lá para uns 2.500, 500 fica aqui à venda, né? Tá. Mas olha, em 3 meses acabaram. Aí eu disse, William, mas tantas crianças visitaram assim o museu? Então, como você está dizendo, é o SESI, é a rede estadual, municipal, pessoas de redes de outras regiões, né? Vêm até o museu. Então, eu acho que é um momento muito rico, né? Praticamente um ouro que nós temos aqui. Agora, Com você certeza. como um pesquisador, um estudioso, está acontecendo algumas coisas, você falou de Unesco, você vê possibilidade aí da nossa cidade se tornar até uma instância turística? Eu vejo, e não sou só eu. Uma pessoa com quem eu dialoguei muito, além do William Nava, sobre essa questão, é o Ivan Evangelista. O Ivan. Então, o Ivan Evangelista... Conhece todos os vales, o abre e fecha dos vales, as águas, todo o sistema hídrico da nossa cidade. Então, e o Ivan Evangelista, desde que eu voltei para Marília, ele sempre me falou nisso, do potencial turístico que isso representa para a cidade. E realmente, é um grande potencial. Eu estive... Agora, no feriado de dia 21 de abril, eu participei de um encontro nacional de professores que trabalham com ensino de história. Fui justamente apresentar isso que eu faço com as crianças aqui no SESI, apresentar esse meu trabalho. E as pessoas lá, várias pessoas daquela região, Ourinhos, Presidente Prudente, encontrei professores de outras regiões do Brasil que já ouviram falar nisso, alguns que já vieram, os mais próximos, né? E, enfim, num encontro, né, nacional, que você vai falar do assunto, já tem gente que conhece, tem gente que já veio, tudo isso mostra o enorme potencial que tem, né? Só para você ter uma ideia, eu entrevistei recentemente um paleontólogo argentino. Certo. E eu fiz essa pergunta para ele. Ele disse que na cidade dele, isso já é instância turística há muito tempo. E Marília tem tudo para acontecer em razão principal o Museu de Paleontologia. Agora, quando você fala de SESI é uma escola reconhecida a nível estadual, né? Isso aí tem uma força muito grande em a sua ajuda, principalmente suas pesquisas, né, de colaborar com esse processo. Com certeza, porque olha, uma das vontades que eu tenho de fazer, um dos projetos que eu tenho para fazer aqui em Marília é socializar, tornar mais conhecida essa experiência junto aos professores, né, das redes públicas e privadas, de como preparar as crianças para ir no museu. E fazer todo esse estudo. É claro que não estou falando aqui que
eu quero partir da minha experiência, tá certo? Para lançar algumas questões e também ter questões que fundamentem esse trabalho a partir de alguém que já tem alguma concretude, já fez alguma coisa nesse sentido, né? Porque o que eu tenho percebido, o que eu percebo, e não sou só eu, isso daí são, na área de ensino de história a gente percebe, né? Muitos professores têm essa boa vontade de levar os alunos, mas não foram bem preparados para fazer esse processo. Então vou te contar uma coisa que aconteceu comigo mesmo. A primeira vez que eu levei os alunos de quinta série, não do SESI, antes de ir para o SESI eu estava trabalhando numa escola estadual em Pompeia. Levei os alunos, eu permiti que eles usassem máquina fotográfica e celular durante a visita. Bom, normal. Muita gente permite. Agora, o fato de eu ter feito isso, de eu ter dado essa permissão, atrapalhou muito a visita, porque eles não queriam ouvir e ver nada, eles queriam fotografar. Eles ficaram que nem malucos, sabe? Aparentemente é uma solução, mas acabou se tornando um obstáculo. Exato. Então, ao invés de chegar no museu, né, ver algumas coisas, pensar um pouco, ouvir a monitora ou ir na nave e dar uma explicação, eles queriam fotografar. Só, tudo. Valeu como experiência. Valeu, né? Por isso porque que todos os museus é proibido fotografar. Isso é mais ou menos, é relativo. Tem museu que permite, tem museu que não. Mas assim, então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer assim, eu tenho muita vontade em um projeto, eu pretendo apresentar isso junto com uma colega que está no Conselho Municipal de Cultura, que a gente está pensando um projeto para a Secretaria Municipal de Educação de Marília, né? Para dar subsídios para os professores de como fazer isso, enfim. Treinamento. Né? Porque, na verdade, o objetivo maior, quer dizer, não o objetivo maior, um dos objetivos é você fazer as crianças aprenderem que é importante valorizar o patrimônio local. Porque se elas aprendem que é importante valorizar o patrimônio a partir da paleontologia, quando eu estou no 9º ano estudando com eles, no 8º ano, no 7º ano, estou estudando os indígenas que viviam nessa região, os Caingangue, eles já têm um conhecimento prévio da importância de valorizar a cultura indígena, o que resta dela ainda. Mas uma das coisas que levou a eu te convidar para essa entrevista, primeiro que você é nosso cliente, né? Uhum. Mas é a sua dedicação que nós, na medida do possível, participamos de todos os encontros culturais, seja ele musical, teatral, até em saraus, né? Uhum. Coletâneas de poesia. E eu noto a sua presença e a presença da sua esposa, seja um evento com 5, 6 pessoas, é garantida a sua presença da sua esposa. Por que esse incentivo, essa dedicação com a população e os artistas? Uma das coisas que eu percebo já há muito tempo na minha profissão de educador é que a arte, qualquer que seja a linguagem artística, ela sensibiliza, ela motiva para a aprendizagem, né? Então, eu gosto muito de estar atualizado, de ver as novas perspectivas, novas manifestações, para poder, por um lado, trazer para as minhas aulas, né? Então, só te dar um exemplo, eu já volto depois para Marília. Essa experiência toda que nós estamos falando aqui do Museu de Paleontologia, eu conheço uma musicista, que é amiga minha, na verdade, em São Paulo, que ela tem uma música que se chama Tiranossauro Fax. Tiranossauro Fax. Bom, então, geralmente, como eu começo esse meu projeto de estudo com as crianças aqui a respeito desse tema, é com essa canção. E eles amam, e eles aprendem a cantar, eles cantam para o William Nava, quando a gente vai lá no museu, enfim. Então, isso tudo ajuda muito a motivar. Então, tem a questão cultural, por um lado tem isso, e tem por outro lado o gosto, né? O prazer que eu sinto de estar num evento cultural e poder
me sensibilizar, né? Deixar as minhas emoções fluírem, né? Porque a arte precisa disso, né? Então, a gente aprecia mesmo, a gente vai, gosta. Eu me lembro de uma das últimas vezes que eu tive aqui foi no lançamento do livro de poesias do Néder, né? José Néder. Isso, do José Néder. Imagina, o Néder é contemporâneo meu de juventude, de jogar basquete nos clubes da cidade, campeonatos interescolas. O José Néder foi um dos campeões, ele é o segundo livro dos campeões de vendas aqui na nossa livraria. Então. E um caso que chamou a atenção, nós até demos uma pincelada no início, foi o Gilberto Casadei, que ele tem uma história das serrarias e tal, e ele ficou 50 anos por aí, fora de Marília. Ele é professor em Piracicaba e ele lançou esses Anos Dourados. Só que ele foi muito feliz em colocar algumas fotos, alguns nomes, sobrenomes interessantes da nossa cidade, e aonde deu essa avalanche de vendas, porque um fui falando para o outro que fulano, a história, quando você falou dos avós, a história do fundador estava nesse livro, e essa virou uma corrente, e ele se transformou aí num grande vendedor de livros. Com certeza, esse trabalho que você está fazendo no SESI, nascerão outros escritores para registrar principalmente paleontologia. E essas histórias da paleontologia, os escritores, até a nossa livraria, poderão nascer ali também, já está nascendo novos escritores, não é? Com certeza, com certeza. A programação cultural do SESI, ela é muito boa, né? De altíssima qualidade. Então, eu, por exemplo, eu e minha mulher, a gente frequenta bastante os shows musicais, o teatro que acontece lá no final de semana, né? E, por exemplo, lá eu consegui ver pela primeira vez um grupo que fazia tempo que eu gostaria muito de ver, que chama Grupo Mauaca. É um grupo de mulheres que cantam, fazem pesquisa de canções do mundo inteiro, mas canções da tradição popular de vários países do mundo, né? E elas se apresentaram aqui no SESI, imagina. Eu curti um monte, comprei um DVD, né, da produção delas, e onde eu uso? Além de curtir em casa, eu uso nas minhas aulas, né? Imagina, recentemente nós tivemos aqui aquele circuito cultural do SESC, que passa uma vez por ano, e eles fizeram as apresentações em frente ao Clube dos Bancários, ali na frente do SESC. Bom, ali eu não sabia que estava presente uma grande poetisa brasileira que chama-se Alice Ruiz. Então, de repente, eu estava lá assistindo um show musical e o grupo musical chama Alice Ruiz para declamar poesias. Meu senhor, isso é um presente, né? Enfim. Eu frequento também aquele teatro e uma coisa, olha, surpreende, você toca num assunto importante, é bom a nossa população saber disso. Eu sou amigo e ele é frequentador aqui da nossa livraria, o Ricardo Scheiber. Certo. E ele fez uma apresentação lá no SESI. Eu fui como amigo e não conhecia o artista que é o Scheiber. Rapaz, eu cheguei lá, estava lotado, e o que esse homem representa para a nossa cidade em termos de arte. Mas imagina uma arte aí de nível mundial, graças ao SESI, que cedeu lá o teatro, e eu pude conhecer melhor no SESI uma pessoa que frequenta a nossa livraria. A importância desse órgão onde você trabalha. Não é? Realmente, e para além do SESI, acontece coisas na cidade que, como eu estou antenado um pouco, eu e minha mulher, a gente fica um pouco antenado nessas programações, acontece coisa até nos espaços mais privados de altíssima qualidade. Então, recentemente eu conheci um pianista, Alexandre Costa, num espaço chamado Sabor e Saber, né, que é vinculado àquele psiquiatra, o Colucci, e a Regina, a mulher dele. Exato.
do grupo Homoclássicos. Do grupo Homoclássicos, que aliás, né, promove a Regina, que é irmã do Casadei, do autor do livro de memória que a gente estava falando. Então, a cidade é muito rica, tá certo? Então, valorizar essa produção cultural local, a história local, o patrimônio local, para os jovens, eles aprenderem que eles vão poder ser valorizados também um dia, eles têm essa possibilidade. Aí eles amam mais a escola, eles amam mais a cidade, ajuda a cuidar melhor, né? Se envolve com uma arte, com uma Exato. facilidade. Então é um pouco isso, que quando eu entrei no Conselho Municipal de Cultura, é um pouco essa preocupação que eu estou tentando levar lá. Para além de preservar o patrimônio, como que a gente pode fazer a ligação, a interface com a educação, que é para poder agregar mais pessoas, levar essa mensagem para o jovem. Porque o jovem aprende, ele valoriza, e depois ele ajuda a preservar. É uma coisa fantástica, desde que alguém mostre isso para ele. Né? Nós falamos tanto em arte, cultura e tal, você também é cantor, né? Faz parte do coral. Ah, sim, eu faço parte de um coral, né? Eu gosto de cantar, eu gosto de cantar. E eu faço parte do coral que é regido pelo Alexandre Mascaro, que é o Canto em Qualquer Canto. Famoso, hein? Um grupo muito legal. Eu já tive o prazer de ouvir esse grupo cantando. Um dia eu quero convidar eles aqui para uma data especial para fazer. Nossa, aqui na livraria, tenho certeza que a gente vem com o maior prazer, porque a gente gosta de ser convidado, na verdade. O coral gosta, porque a gente passa o ano todo treinando, né, 2 vezes por semana, tem todo um repertório. E imagina, todo mundo gosta de cantar e se apresentar é um momento legal, né? Um momento bom. Né? Antônio Aparecido Primo. Olha, foi um prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa. Você é uma figura notável da nossa cidade, não só nos meios culturais, mas também nos meios sociais. Isso é muito importante para a cultura da nossa cidade, no modo geral. E eu agradeço imensamente a sua participação, Antônio. Adorei a conversa nossa, tá? Muito obrigado pelo convite. Conversamos com Antônio Aparecido Primo, pesquisador, estudioso da nossa cidade. Olá, eu sou o sommelier Luiz Esculto. Estou com você mais uma vez para conversarmos sobre o universo do vinho. Esta bebida já tem representado um valor muito grande nas culturas através do tempo. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar de uma parte muito importante ligada a esta cultura, que é o processo de degustação. Já abordei outras faces em outros programas e hoje vou relacionar receptor de estímulos com os sentidos. E estes sentidos conseguem dialogar entre si quando nós estamos provando vinho? Que nome tem isto? É disto que nós vamos conversar neste momento. A primeira informação que eu creio que é importante que você, como telespectador, como interessado no universo do vinho, é saber das partes do nosso corpo que estão envolvidas na percepção de tudo aquilo que nós temos dito com relação a aromas, sabores e texturas do vinho. Os receptores, os olhos, por exemplo, são responsáveis pelo sentido da visão. Na visão nós enxergamos as cores, as formas, alguns detalhes de textura, inclusive. O nariz, que é um outro receptor muito importante, é através dele que nós vamos identificar odores,
fundamentalmente odores, e na sequência aromas, quando o olfato dialoga com o paladar. A boca, basicamente, está ali o sentido da gustação, né, que a gente chama de paladar. E o receptor ouvido, né, por onde passam toda a percepção de sonoridade, os ruídos, através do sentido da audição. E a nossa pele, que é a chamada sensibilidade cutânea. Tudo que envolve a sensação tátil aparece na pele. A questão das variações de temperatura, ou leveza, né, ou o peso de determinado material. Então, estes são os receptores através dos quais os sentidos nos fazem ter acesso ao mundo. E este acesso, no caso do vinho, se dá quando nós temos proximidade com uma taça de vinho. E aí nós vamos fazendo nesta sequência da visão, né, até o toque com a pele, né, nós vamos percebendo o que a gente chama de exame, né? O exame sensorial, o exame gustativo, que vai sendo realizado. Basta você abrir a garrafa de vinho, colocar um gole de vinho na taça e você começou a fazer este exame. É necessário um exercício contínuo em cima desta percepção dos receptores associando aos sentidos. Alguém poderia dizer assim: eu consigo sentir um sentido sozinho, isolado, ou eu consigo perceber que esses sentidos estão conversando, estão se comunicando? Em outro programa, nós comentamos que é necessário um esforço para nós identificarmos diferenças nos aromas. Então eu diria para você o seguinte: a melhor experiência com vinho é aquela que a gente consegue de um modo tranquilo, relaxado, tomando um bom gole de água antes, um miolinho de pão. É quando a gente consegue limpar as papilas. A partir daí, e nos colocando disponíveis e concentrados nesse exercício, é que esta degustação amplia a nossa apreciação. Ou seja, mais de um sentido está em jogo e eles estão se comunicando. Nós chamamos de experiência sinestésica, quando nós conseguimos notar nesta sinestesia que os sentidos estão conversando entre si e que essa experiência é ampliada. Há uma exacerbação desta experiência gustativa. Então nós conseguimos sentir várias sensações ao mesmo tempo, né? Quando a gente pega, por exemplo, coloca o vinho na taça. Se ele é um vinho tinto, eu estou esperando ele ali por 12, 13, 14 graus, até que ele chegue aos 15 graus, para que eu consiga extrair a melhor experiência aromática e de sabor deste produto, né? Neste sentido, eu estou me preparando inteiro e íntegro para perceber e fazer desta percepção uma experiência agradável, saborosa, muito prazerosa, inclusive. Eu apresentei para vocês, então, os receptores e os sentidos. E falei que o diálogo entre os sentidos, aquilo que os sentidos conseguem nos fazer ler e perceber desta realidade, tem um nome, que é a experiência sinestésica. Então, sinestesiar é um exercício daqueles que vão beber pouco e com este pequeno gole vão conseguir extrair muitas informações para o cotidiano. Espero ter contribuído mais um pouco para a formação do nosso telespectador. Muito obrigado e até a próxima. Olá, eu sou a Aline Cravo e estou aqui para falar dos livros mais procurados da livraria. O primeiro livro que eu quero falar para vocês é O que o Amor Esconde, da Dorothy Cumpson. Vai contar a história de um casal e a esposa descobre que o marido, que era viúvo, não superou muito bem a morte da antiga esposa.
Então ela, remexendo ali, descobre os diários. E será que a morte da antiga esposa dele foi acidental mesmo? É um livro ótimo, de ficção, sim, suspense. Para você que gosta desse tipo de livro, eu recomendo. O próximo que eu quero falar é Uma Breve História das Guerras, que é do Geoffrey Blaney. Ele vai falar um pouco das guerras que já aconteceram. O texto dele é muito simples, muito gostoso de ler, e tem vários outros livros dessa mesma coleção. Para você que gosta de história, eu recomendo esse. Agora um livro infantil. O Grande Livro das Lendas Medievais. O legal desse livro é que as histórias são bem curtas, então para aquela criança que não tem muita paciência, além disso, o livro é muito bem ilustrado. Esse daqui vai contar as histórias do Rei Arthur e outros contos medievais. A gente tem outros da coleção também, vale muito a pena conferir. Agora, um lançamento da Fundamento é As Perguntas que Não Quero Fazer. Vai contar a história de um menino que fazia listas para tudo, ele era meio neurótico. A única pessoa que entendia ele era a mãe. Só que a mãe não saía de casa há 9 anos. Esse livro não é romance, não é ficção, mas é uma história fantástica. Fica aí a minha dica. E para fechar, eu tenho aqui o livro Stanix, do Éder Traskini. Ele é um autor mariliense. Para você que gosta de ficção, de mistério, elfos e anões, você vai adorar. Esse livro tem tudo disso um pouco. Guerras, batalhas, mistério. Para você que gosta de ficção, mistério, aventura, elfos e anões, esse livro tem de tudo um pouco. Stanix. Como sempre, o nosso sommelier dando uma verdadeira aula de conhecimento sobre o encanto do vinho. As vinícolas, as marcas, as tendências, os terroir noir. E a nossa Aline falando dos livros. E o nosso historiador. Quanta coisa boa, quantos segredos da nossa cidade. Realmente o programa Na Livraria é assim, sempre levando cultura, informação para você, telespectador. Mas como sempre, eu encerro falando de livros. Hoje com diferencial. Vou falar de um livro e um vinil. Quero começar falando de O Livro dos Espíritos, uma obra de Allan Kardec, aos apreciadores dessa doutrina maravilhosa. Allan Kardec e O Livro dos Espíritos. E agora, uma raridade. Estou falando de clássicos do bolero. Estou falando de boleros com amor, número 2, 40 sucessos para você deliciar com seus amigos, tomando um vinho, aquele ritual de tira um vinil, coloca outro vinil e um bom bate-papo. Tudo isso você encontra aqui no nosso sebo cultural. Termina aqui mais um programa Na Livraria. Agradeço a audiência. Chamo a atenção para o nosso site livrariamilani.com.br. Um abraço a todos. Convido você para a próxima semana aqui, TV Campus e você, na Livraria. Uma chalana bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer, tu aumenta minha dor. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor.